Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br. Há muito tempo também nas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso aqui em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, assunto de hoje, claro, não poderia ser outro Grande Prêmio de São Paulo, Grande Prêmio do Brasil, temporada 2024, uma corrida memorável para muita gente e ainda mais memorável para o nosso querido amigo aqui, João Carlos Viana, que esteve presente no autódromo, foi lá junto das arquibancadas experimentar, né, experienciar o que é estar um autódromo para assistir uma corrida. Ele vai dividir, claro, suas impressões com a gente, e ainda estou aqui com meu querido amigo Márcio Madeira, para que a gente possa também falar sobre mais aspectos de tudo que aconteceu em Interlagos neste fim de semana, e não foi pouca coisa, tá? Vai ter bastante assunto aqui para a gente debater de ponto a ponto, e falar bastante sobre a vitória maiúscula de Max Verstappen, partindo da 17ª colocação, um grande prêmio com muita chuva, muitas variáveis. Ele mostrou que é realmente um piloto diferenciado e que praticamente caminha o seu tetracampeonato depois de uma exibição de gala numa pista bastante traiçoeira na cidade de São Paulo. Meu boa noite, querido amigo João Carlos Viana, você que já está de volta à capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, fica tranquilo quanto a isso. Obrigado. A gente mantém aqui a nossa promessa, a nossa regra, mas ele vai contar um pouco das experiências do que é estar no autódromo, as sensações de lá, a atmosfera, a questão da torcida, o que deu para pegar e que, de repente, a transmissão não pegou. A gente vai ter bastante coisa. Estou aqui com o meu querido amigo Márcio Madeira também. Mas, João, eu queria que a gente começasse a pauta de hoje, o nosso encontro, com você dividindo com a gente aqui, com quem está do outro lado da tela, essa experiência, porque né, a gente sabe, eixo Rio-São Paulo fica muito mais fácil você ter acesso a um grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Já foi por muito tempo, né, 10 edições de Jacarepaguá, todas as edições que já aconteceram em Interlagos, e a gente sabe que o automobilismo brasileiro girou muito em torno do eixo Rio-São Paulo, aquele asterisco enorme que Brasília revelou gênios do esporte a motor para a gente, o maior deles, Nelson Piquet, mas também revelou outros pilotos de Fórmula 1, mas assim, você está aí na capital do Ceará, que é uma coisa muito diferente, então a tua experimentação também tem a ver com isso de viajar de muito longe para vir ao autódromo e você ter essa experiência, tanto em pontos positivos como também negativos, porque eu sei que, ainda mais num fim de semana chuvoso, houve algumas dificuldades durante essa tua viagem de ida e volta, com essa experiência tua para Interlagos. Seria muito legal que você pudesse, então, dividir com a gente aí a tua experiência, o que você achou, e o que você quiser destacar sobre isso, porque, afinal de contas, esse contato direto com carros de competição é uma coisa muito diferente, desperta um sensorial totalmente diferente. Eu e o Márcio, a gente esteve na WEC, né, durante o meio do ano, e a gente sabe que é uma experiência muito diferente você olhar o carro na pista e você sentir sons e ver cores, vibrações, enfim, a própria atmosfera da torcida, é tudo muito diferente. E, claro, vale o teu relato aqui para a gente e para quem está assistindo o nosso canal. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde. Realmente é até difícil encontrar palavras para falar sobre essa sensação, né? É uma mistura de vários sentimentos e vários sentidos também, né? Porque tem um visual, mas tem o cheiro. Você sente o cheiro da gasolina, o cheiro da borracha queimada. Você tem a sensação, a parte, né, de tato, a velocidade é uma velocidade assim absurda, né? Então é algo que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida,
vale, assim, investimento não é pouco, mas vale fazer um investimento se tiver condição de pelo menos uma vezinha na vida, meio que só vai a Meca, então vale a pena ir a Interlagos assistir o GP no Brasil, ver a corrida de Fórmula 1. Assim, você tem aqueles carros, você vê o ano todo pela TV, no meu caso, eu me entendo por gente, desde a segunda metade da década de 80, eu assisto corrida de Fórmula 1, vi vários pilotos, vários carros, então a gente ver ali ao vivo, próximo, né, você pode se deslocar e ficar bem próximo da pista, e você ver os carros passando ali sei lá, 20, 30 metros, é uma sensação muito gostosa. Eu me lembro que quando eu estava chegando ao autódromo, numa sexta-feira, já estava rolando o primeiro treino livre, então, lógico, pessoal, o som do barulho do motor no Fórmula 1 atual, depois a gente vai falar no 21º carro de Fórmula 1 que esteve em Interlagos, ou também falar um pouquinho, não é aquela coisa apaixonante, mas sim, é alto, chama. Então, bem assim, ainda faltava bons 200 metros, já consegui escutar os carros passando. Então, só aquilo ali já arrepiou. Poxa, tô aqui. É um templo, Interlagos é um templo sagrado do automobilismo mundial, não brasileiro, mas mundial. Então, você tá lá chegando e chegar e entrar, você vê os carros, o colorido dos carros, né? Então, eu tive algumas dicas, eu estava com uma excursão, o pessoal de Pernambuco, né, de Caruaru mais especificamente, então o pessoal já tinha experiência de estar lá, então vamos ficar nesse lugar. Então, antes da sprint eu fiquei bem próximo ao grid, já ali no comecinho eu fiquei no ar, no setor A, então eu fiquei no final do grid, então eu vi o momento que os carros chegavam, paravam, as equipes iam buscar, entendeu? Eu também fiquei próximo ali na chegada, da linha de chegada e largada, então eu vi um momento que os carros ficavam com aquela esquenta, eu acelerava, dava aquela acelerada, então realmente é algo muito bonito. E algumas coisas que chamaram a minha atenção, já tinha falado aqui antes da gravação, a sensação de velocidade é absurda. Quando eles saem ali do café e chega ali na reta, é uma velocidade assim que é assustadora. E quando eu estava no setor A, então você podia ver um pouquinho da reta oposta, muito ao longe, mas a curva, a descer do lago, você via bem, e o miolo. A velocidade do Laranjinha também é assombrosa. A velocidade que ele vai lá é muito alta. Você vê que ele está ali, ele está no limite da aderência, ele vai muito rápido ali, né? Então é realmente impressionante. E uma coisa também que chamou minha atenção, que a gente até já brincou muito com o tamanho dos carros, né? Eu até brinco que parece um Landau 73, parece uma limousine, o carro. Dentro do autódromo, essa sensação meio que diminuiu um pouco. Não é tão grande, lógico, não tem nenhuma referência de outro carro. Lógico, depois viu o carro do Senna, viu? Uhum. Assim, não é uma sensação do carro ser tão grande como é na TV. E é até interessante que tinham telões, né? Você via o telão e você via ele vinha de frente na reta ao poste, parecia não cabia só o carro e outro, não cabia mais, mas quando ao vivo não, né? A sensação que o carro não é tão grande assim, né? Como eu falei, o ronco do motor não é aquele coisa arrebatadora, mas é alto sim. Uhum. Tava até brincando, teve as coisas da Porsche, o motor da Porsche ronca mais bonito. Tem que dizer a verdade, ronca mais bonito sim, né? E lógico, você viu, eu consegui eu vi uma foto muito próxima do Tsunoda, do Bottas, do desfile dos pilotos, que eu acho que o Drive Sport devia ser um pouquinho mais devagar, ele passa, não que ele vai correndo, mas ele passa muito rápido. Eu identifiquei alguns pilotos, vi o Russell, vi o Verstappen conversando com o Pérez, então é uma sensação que você tem que ir pelo menos ver na vida, né? Por mais que você assista outras corridas, eu assisti outras corridas aqui tem o Tinha, né, que dizem que infelizmente o autódromo aqui do Eusébio tá para ser vendido, tá meio desativado. Já assisti coisa de Fórmula 3, de Fórmula Truck, realmente como o Lucas falou, dá uma sensação de
outra percepção de você estar vendo aqueles carros, mas o Fórmula 1 é diferente, a velocidade, tudo é algo que sim, vale a pena você ir. Mas assim, esse é a parte que daqui a 15, 20 anos eu vou lembrar, lógico, se tiver filhos, vou contar para eles, netos, eu vou sempre contar, mas não dá para negar, olha aí de John Play Special aí. Agora, sim, também tem um outro lado que chamou muito minha atenção, né, que foi a parte... o Tsunodinho aí, ó. Cara, o Tsunoda é muito pequeno. É muito pequeno. Ele me chamou muito minha atenção. Muito pequenininho. O pessoal tá agachando ali, ó, tá se curvando para tirar foto. Ele é muito pequeno. Tirar fotos dele, tá todo mundo na mesma altura ali. Então, mas por outro lado, chamou muito minha atenção que, lógico, eu não estava vendo muito rede social, mas eu depois fiquei sabendo que teve muita reclamação da desorganização, principalmente na entrada. Nessa aí que eu tô falando, os carros chegam antes do grid, eles param, esses aqui eles vão buscar, tá vendo? Então, tem uma Red Bull ali. Nesse foi no sábado, antes do dilúvio. E foi muito mal. Achei um evento internacional, como é um grande prêmio de Fórmula 1, eu achei muito desorganizado a entrada, muito desorganizado, muito uma fila gigantesca. Teve gente na excursão que eu estava que sábado passou o dia lá em Interlagos, não viu um carro de Fórmula 1 correr, não viu, simplesmente não viu correr, né? Eu acho que é um perrengue muito grande pelo investimento que é feito, né? Pouca opção de comida, tudo muito caro. Se você tem uma ideia, é uma camisa oficial de qualquer equipe, pode ser da Race Bulls, pode ser da Williams, R$800, eu achei assim, cara, o boneco R$500, eu achei isso aí, eu disse, cara, a gente fica tentado, mas não dá. Não dá não, ô louco, não. Pare. Comida, pouquíssima variedade, mas, cara, muito caro, né? Então, assim, e você fica totalmente, você tá vendo aí, totalmente descoberto, então você fica levando sol, chuva, todo momento. Quando você vai sentar, no cimento, parece aqueles estádios até a década de 90 do futebol brasileiro. Isso também, eu acho que, por exemplo, um estádio, vou vir para cá, né? Tem um estádio aqui, tem um Castelão, que é mais conhecido, tem um PV, que é um estádio menorzinho. Estádio bem raiz. Dá para ver o cimentão aí, ó, todo mundo no cimentão. Lá é um assentozinho, você fica sentado lá, você vê aí, você vai se sentar, porque quando tá a partir de sábado começou a chover, cara, a gente tinha que sentar, molhar sua bermuda, molhar sua calça, se você tivesse. Meu tênis ficou completamente ensopado, então, assim, vale a pena, e no mínimo uma vez vale muito a pena, vale o investimento, é uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida, era um sonho que eu tinha e consegui realizar, estou muito feliz, fiquei muito feliz, mas tem certos perrengues, cara, que pelo investimento que eu fiz, mas se o Márcio fosse, se o Lucas fosse, ou você que está nos assistindo fosse fazer, com certeza é um investimento, você vai passar por alguns desconfortos que eu não sei se vale a pena, entendeu? Eu acho que o torcedor, ele deveria ser um pouquinho melhor tratado, né? E, sim, bastidor, muito argentino. Se o Colapinto tivesse surgido 3 meses antes, cara, aquilo ali ia ser entupido. Muito argentino mesmo. Né? Mas, assim, uma coisa também, o torcedor muito tá na paz, tinha aquelas provocações daquela musiquinha 1000 gols, São Pelé, mas, assim, os argentinos levaram numa boa, e os argentinos, uma coisa que eu estava até comentando antes da gente começar a gravação, os argentinos são apaixonados pelo Colapinto, é uma coisa que eles, tipo, na corrida, quando ele ultrapassou o Hamilton, os caras vibraram assim, vibraram um gol, era um gol da Argentina em Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, os caras ficaram loucos, né?
E assim, quando ele bateu, por causa da bandeira vermelha, eles ficaram mão na cabeça. Então, uma coisa que também chamou muito minha atenção, muito Senna, assim, realmente a família Senna investe muito, então tinha uma loja só com os artigos do Senna lá, também caríssimo, sem condição de chegar, só olhar de longe, tá ali, pronto, e dá para nem chegar muito perto, que é tudo muito caro, né? Muita gente tirando foto lá naquele capacete que o Vettel fez, né? Muita gente tirando foto, e na escultura do Senna, que é muito bonita. Eu assisti a corrida de lá, que ele ficava de frente para o telão, então você via boa parte do circuito e ficava de frente para o telão, então deu para acompanhar bem legal a corrida. Mas assim, se você for procurando conforto, olha, é complicado. Vias de difícil acesso, é difícil chegar lá no Interlagos, né? Então, eu fui numa excursão, então eu fui no ônibus, então eu andava 2 quilômetros para chegar. Então, é uma experiência, muita gente tirando foto dentro, né? Dentro do capacete também, que tinha uma portinha para você. Foi até engraçado, né? Na hora da chuva, muita gente entrou aí, na hora da chuva de sábado. Muita gente entrou aí na corrida quando ficou mais grossa também, muita gente ficou aí dentro. Ô, João, isso aí é feito de quê? Parece que é feito de um monte de bandeja de plástico. De plástico, é reciclável, é plástico isso daí. É plástico sim. Dá até para você que não dá para ver, mas dá para ver até assim, que você vê que é de tinta, vai ver até a marca da tinta aí. É tinta sim, plástico Entendi. aí. Mas vale a pena, apesar de todos os perrengues. Aí tem umas fotos lá dentro, né? Coisa por dentro, então. Tem umas fotos lá do Ayrton lá dentro, sim. Fila. E olha aqui, chama atenção também, João, vou querer fazer essa pergunta para você, porque Interlagos também tem a peculiaridade do clima. Explica para a gente o que você passou lá em Interlagos. E o que Interlagos, assim, quando o pessoal fala de 4 estações, não é exagero. Não, de jeito nenhum. Essa foto eu tirei na sexta e, cara, tava fazendo um sol fortíssimo, comparável com o que faz aqui no Nordeste, aqui no Ceará, até mesmo em Quixadá, muito sol. Eu me lembro que quando fui arrumar minha mala, eu disse, não vou botar boneco em previsão de chuva, não vou levar boneco, não vai ser nem óculos escuros. Cara, minha testa tá tostada aqui, se a pessoa da câmera dá para ver, minha testa tá bem bronzeada. E eu saí na sexta-feira, esse sol aí, céu limpo, né, relativamente limpo. Cara, quando foi 3, 4 horas da tarde, começar a classificação da sprint, tava frio. Ok, pessoal, o frio para mim pode ser não tão frio para você, mas eu tô falando aqui do Ceará, e que abaixo de 21 graus a gente já tá enrolado, né? Então, e com certeza ali baixou, acho que feito uns 18 graus, tava muito frio mesmo, assim, né? E no sábado que foi mais absurdo, porque no sábado amanheceu daquele jeito ali, céu limpo, acho que estava até mais limpo que na sexta. Eu até brinquei com o pessoal aqui no Ceará, se o céu amanhecer desse jeito, é o sol o dia todo. Aí o pessoal, não, aqui vai mudar, aqui muda, previsão de chuva uma hora. E foi sol, aquelas fotos que o Lucas estava mostrando da sprint, você vê que estava fazendo um sol forte ainda, estava sol forte ali, não me engano, era 11 horas da manhã. Tava sol a pino. Então, quando foi umas 14, 1h30, começou as nuvens chegar, mas nada assim que vai chover daqui a 20 minutos. Não, nuvens, tá? Com nuvens, o sol se escondeu mais. Aí começou a corrida da Porsche, cara, o vento começou a ventar, parou o vento, cara, um pau d'água que parou a cidade. Pau d'água parou a cidade, literalmente, e até a classificação que não teve, né? Então, foi muita água, muito raio, muito trovão, foi assim, a gente critica muito, né? O Márcio aí tá querendo falar sobre isso, e eu concordo, tá, Márcio? Realmente é o que acontece, o Lucas também, sabe? Concorda com essa história do
O pneu de chuva da Fórmula 1 é vergonhoso, mas a chuva que caiu no sábado não tinha condição, mesmo se tivesse um pneu de chuva melhor, ficou muito escuro também, ficou muito escuro. O pódio da Porsche, cara, tava escuro, tava muito escuro, não como o ano passado, né, que foi aquela que ficou de noite, né, ficou literalmente de noite. Aquelas fotos, incrível, aquelas fotos. De sexta-feira do ano passado, tá? Mas ficou muito escuro mesmo, então chamou muito minha atenção. Mas eu me lembro que teve um momento, eu já estava saindo do autódromo, mas estava na dúvida se vai ter ou se não vai ter, e eu olhei na descida do lago, dava para enxergar onde é que eu estava, tinha um rio mesmo, não passava um carro de Fórmula ali, não tinha condição, foi muita chuva. Então realmente foi, e domingo a chuva o dia todo, eu viajei já às 10 horas da noite, já estava chovendo. Então realmente essa história dos 4 estações num dia só em Interlagos eu constatei que é a mais pura realidade. Estou mostrando aqui aquela foto que é do ano passado, tá? Não é deste ano. Mas que mostra que quando entra a nuvem preta em Interlagos, realmente fica tudo muito escuro. Agora, interessante, Lucas, só falando desse ano, não ficou escuro pro lado, no final da reta dos boxes, ficou escuro exatamente do lado contrário. A chuva veio do outro lado, ela veio para quem vem da curva do Café indo para o oeste do Sena. E não ficou escuro aí. Ainda, né, na hora que começou a chover, estava claro, mas atrás ficou muito escuro. Ficou não tão preto como isso daí, né? Mas a chuva veio do outro lado. Né? Eu até me pergunto onde é que essa represa que o Galvão tanto fala aqui, que eu não estava identificando onde é que era essa tal da represa, de onde é que vem a chuva, né? Mas só interessante também foi isso. Sábado a chuva veio do outro lado. E realmente foi bem rápido. Como escureceu e a chuva. E muito calor, muito frio. Pois é. Márcio, meu amigo, suas considerações iniciais sobre o fim de semana, sobre essa experiência do João, enfim. Como evento, como corrida. É muito legal esse relato, assim, fica para todo mundo que nos acompanha, certamente que gosta muito do esporte motor, né? Então, fica o convite para que, sendo possível, faça uma corrida de kart, pode ser um kart lenta ou qualquer que seja, para sentir a diferença da aderência mecânica, a adrenalina que dá. O Lucas recentemente fez uma corrida de kart, até venceu, também. A última vez foi no Beto Carreiro, também foi muito, muito gostoso, um negócio viciante, uma adrenalina, é diferente demais, né? E para quem nunca foi a um autódromo, sobretudo para ver a Fórmula 1, eu tive já a alegria de ver moto velocidade, de ver Fórmula Indy, de ver Fórmula 1 ao vivo. É muito diferente, né? Ver o WEC também. Tá no autódromo, você sente a velocidade, sente o esforço dos freios, né? O cheiro dos freios, o cheiro da borracha, o cheiro da gasolina. Sente a física toda envolvida ali, a brutalidade da força para empurrar e para poder parar, a força G, você consegue ver as linhas dos pilotos, então é uma experiência muito válida. Você acaba representando boa parte do Brasil, que mora às vezes muito longe, e no Brasil a gente tem essa situação absurda de não ter transporte ferroviário, de ter poucas empresas aéreas, um valor absurdo para passagem, a dificuldade imensa de integração de transporte no país, ingressos que são praticados em preços de libra esterlina, de euro, e a gente aqui paga em real, recebe em real, um valor muito alto para fazer tudo isso. Mas é como você disse, acho que é uma coisa como o Carnaval de Salvador, ou como o Réveillon Copacabana, você tem que fazer uma vez na vida, pelo menos, né? Que acaba vendo depois a corrida de forma diferente. Você depois vai ver de novo pela televisão, de uma maneira diferente, porque você sabe como é que aquilo é ao vivo, como é que são as energias envolvidas, né? Então, com certeza é um relato válido seu, para muita gente que não mora próximo de Interlagos, ter a noção de como é, de verdade, a experiência, que não é glamourosa,
mas que é muito rica, né? Você pôde ver coisas que na televisão você não vê, as linhas do Max, as linhas de cada piloto, a abordagem de cada um deles, você consegue analisar de uma forma diferente do que você consegue ver pela televisão. Consegue ver sutilezas, né, que você não vê pela televisão. Então é muito válido. Agora... Mas só para uma coisa que chamou também minha atenção, eu esqueci de falar, que eu fiquei próximo da entrada dos boxes. Cara, assim, é até bonita a forma como eles vêm numa velocidade absurda e freiam e faz aquele S, você vê lá atrás, deve ser fácil, é um S, assim. A velocidade que eles chegam ali, freiam e faz aquilo ali é incrível. Chamou muito minha atenção também, muito interessante. Desculpa te interromper. Não, imagino. E assim, Interlagos é diferente de tudo, né? É uma pista mais antiga, um tempo que já não... O que acontece? O automobilismo, ele tem que ter poluições, ele não pode ser simulável completamente, porque senão perde a graça. Né? É um ambiente real, você tem que ter situações para se adaptar, tem que ter informações que você não possui, e você tem que... O piloto tem que ser testado, ele tem que ser colocado em situação de ter que experimentar, de ter que arriscar, assumir riscos. Se você esteriliza o ambiente a ponto de você conseguir simular tudo antes e só botar lá para repetir, você mata o esporte. E é uma tendência. A engenharia ela flui no sentido da previsibilidade, do controle. Então, por que os carros foram crescendo tanto? Porque eles têm uma superfície muito maior para gerar downforce. O carro com entre-eixo maior fica muito mais estável para fazer uma curva. Existe uma característica na biologia chamada neotenia, que pode ser uma doença, pode ser um problema, pode ser também uma questão evolutiva. Os seres humanos, por exemplo, a partir do momento que eles começam a modificar o ambiente e tem que aprender coisas que não estão mais no instinto, a gente começa a prolongar a nossa infância, né? O ser humano nasce 9 meses totalmente despreparado para tudo. Não está pronto para nada. Tem animais que já nascem no primeiro dia tem que levantar. É uma questão de sobrevivência. Nasceu, ele tem que levantar naquele dia. O passarinho tem que aprender a voar ainda muito novo, né? Um cachorro com 6 meses ou 1 ano que aprendeu quase tudo que vai aprender na vida, já nasce sabendo tudo que ele precisa. O ser humano não, o ser humano tem que frequentar a escola, né? Ele tem que aprender muitas coisas para as quais o instinto dele não cobre. Para viver no mundo atual, você tem que frequentar a escola durante muito tempo. Com 20 anos, você está começando a ter alguma independência. Por que eu estou falando isso? A gente, para conseguir um voo mais alto, a gente paga um preço de estreitar nossa janela de vida, né? A gente tem uma vida adulta proporcionalmente mais curta, independente mais curta, mas consegue voos mais altos. A Fórmula 1, ela segue um caminho parecido. Ela vai estreitando a janela para ter o máximo de desempenho naquela janela. Então você compara com um carro de 1990, como você viu lá, todo mundo aqui lembra, o carro de 90 sendo levado ao limite era um carro muito mais arisco do que um carro atual. O piloto estava muito mais reativo, ele tinha que corrigir. Tem um vídeo fantástico do GP do México de 90, on-board, não sei se está no YouTube ainda, mas vale a pena verificar. Tem as on-boards ali de vários pilotos no México, e aquela pista muito ondulada, e você o giro estourando, e o piloto andando no vácuo, você sente as correções o tempo todo. É uma pilotagem muito mais suja, muito mais reativa do que a atual. Em compensação, muito menos sensível à chuva, ou à sujeira, ou à mudança de condições ideais do que a atual também. O carro de Fórmula 1 atual tem uma aderência brutal, mas se você vai no marble, né, vai na farofa ali do lado de fora, ou se chove, você está com o pneu errado, a aderência dele fica às vezes menor do que a de um carro de rua. Vocês lembram daquele GP da Rússia que o Lando estava liderando, forçou umas voltas a mais para tentar ganhar a primeira corrida dele? No final o carro não tinha aderência para nada, você não consegue andar. Ele tem muita aderência numa janela, mas se você sai dessa janela, escorrega e não tem aderência mais nenhuma. Depende muito da temperatura de pneu, das condições ideais para funcionar. E a evolução da Fórmula 1 nesse sentido, ela está se tornando totalmente incompatível com a chuva. Totalmente incompatível. É claro que a chuva que caiu no sábado foi uma chuva muito forte. E Interlagos está com um problema sério de drenagem também. A quantidade de água que se acumulou na curva do lago é inaceitável.
absurdo, Inaceitável. vergonhoso. Essa é a palavra. Vergonhoso. Foi muita água. Eu tava, de longe eu via, você via que era muita água ali. É vergonhoso, é uma vergonha a pista acumular água daquela maneira ali. Isso não podia acontecer, a pista foi recapeada há pouco tempo. Isso tem que ser revisto. Estava com muito bump, você vê um board no carro do Ayrton, com o Hamilton pilotando, tremendo demais. O próprio Alonso falou que só não abandonou a prova por causa do respeito aos mecânicos, mas estava com as costas muito machucadas. A pista está muito ondulada, né, em alguns trechos e acumulando água demais. Então, isso que você falou também das filas e tudo mais, são bagunças que têm que ser revistas, têm que ser modificadas. É um caos ruim. Eu vou falar daqui a pouquinho do caos bom. Fala o que você tem, depois eu falo do caos interessante de Interlagos. E uma coisa, falando desse caos, que me chamou a atenção também, porque, vamos lá só tinha um portão para entrar, certo? Um portão, e não é um portão largo, só tinha 5 catracas, que tinha menos de 10 metros, não tinha nem 10 metros. E eu tava conversando, poxa vida, aqui tá cheio, se de repente acontecer alguma coisa de ser evacuado aqui de emergência, cara, só um portão, pode ter até morte. Uma evacuação de emergência. Que chamou muito minha atenção. Aí, como no sábado teve todas as reclamações, lógico, eu não assisti, mas disse que até na transmissão da Band falou da fila que estava lá fora, que realmente foi inaceitável. Eles abriram um segundo portão, né? Tinha um portão vizinho, abriram um segundo portão, porque até para sair também é chato. Para sair aquele efeito funil, você vai saindo. Então, assim, foi bem, assim, e tem muito muro ali, então dá para fazer, sei lá, um segundo portão, tranquilo, entendeu? Lá tem muito espaço. Então, realmente, essa parte aí da organização do GP eu fiquei muito mal impressionado com tudo que eu falei, né? Mas vale a pena, Márcio, vale a pena. E você até falou, estava até comentando que eu também não vi, né? Por exemplo, naquela que choveu muito forte, o Ocon deu uma distância assim na minha frente ali na reta que eu não sei como ele não rodou, mas foi assim, distracionou. Na TV você não consegue soltar, mas só chegou no onboard, mas você via que distracionou muito. E sobre a pista ondulada, logo de cara, quando eu vi os carros passavam, era muita faísca, tá muito baixo. Até o pessoal, os torcedores falaram, acho que tá muito baixo os carros, estão muito baixo, tá batendo muito. É uma constatação que eu tive ainda na sexta-feira, no seco, a Mercedes estava muito rápida. Começou o primeiro treino livre, a Mercedes estava muito rápida. Mas você via que eles estavam rápidos, estavam muito baixos. E o carro que mais batia era o da Mercedes, e você confirmou isso para mim. Ou seja, o fim de semana bastante discreto da Mercedes dali em diante, isso tem totalmente a ver com os bumps e a incapacidade que eles têm de extrair um melhor desempenho, no caso deles terem que elevar, né? Você tem que levantar a altura do carro. E como chove, na chuva, você vai ter que colocar o carro ainda mais elevado. Isso era muito mais evidente no passado, quando se podia mexer do sábado para o domingo, você colocar todo o carro, você setar o carro todo para correr na chuva. Não é só colocar pneu de chuva, você eleva o carro, você coloca mais carga de asa, e é coisa que hoje é incompatível com a estupidez da regra do parque fechado de hoje. Eu sei que você, Márcio, um grande crítico disso, eu queria a tua palavra a respeito disso. Pois tem muita coisa que me incomoda, muita coisa que eu não gosto nem um pouco na forma como a Fórmula 1 tem sido conduzida. Algumas regras já são antigas, outras mais novas, mas assim, a questão do parque fechado eu acho realmente um absurdo completo. Desde o Max Mosley, você tem tentado reduzir as distâncias entre treino classificatório e corrida, né? Aproximar o desempenho do carro no treino e na corrida. Isso é compreensível por uma questão de custos, talvez, mas você elimina muito da diversidade das virtudes dos pilotos, né? E o parque fechado, no caso de chuva, é uma situação absurda, porque mascara demais o desempenho. Você tem que apostar no dia anterior como é que vai estar o clima.
vai estar mais seco, vai estar mais molhado, e você faz um acerto, de repente, para a pista seca, e chove, e você tem um desempenho pífio, é criticado por isso, mas só você sabe como o carro estava difícil de guiar, porque você tinha apostado no seco. Ou vice-versa, você aposta no molhado, a pista fica seca, o carro está lento, você faz uma corrida horrorosa. Isso daí mata, isso fere o espírito do esporte, fere a essência do esporte. É uma coisa que não agrega custo nenhum, é uma coisa, a meu ver, só de promover o caos para tentar. A Fórmula 1 tem investido nisso, né? Ela tem investido em tentar promover o caos para promover emoções através do caos. Né? Qualquer punição vai direto para o grid de largada, tentar jogar um conjunto rápido lá para trás, para tentar vir passando todo mundo. E isso acabou acontecendo. Quer dizer, a gente teve a questão do parque fechado, que com certeza prejudicou ou favoreceu alguns conjuntos. A gente tem que esperar depois poder uma apuração mais completa para saber quem caiu nessa malha fina aí. Mas é uma tipo da coisa que, por exemplo, o Max, ele teve um azar no treino, caiu na Q2, e aí ele vai para a corrida com mais pneus do que os outros. Então, quer dizer, ele largou onde não deveria ter largado, e com uma vantagem que acaba sendo uma vantagem feita para premiar os conjuntos menos rápidos e punir os mais rápidos, e promover uma igualdade na base da artificialidade, como o WTCC fazia, atribuir lastro a quem venceu, esse tipo de coisa. Então, o Max largou numa posição que não era para ele ter largado, com vantagem de pneus, que é uma coisa que eu também não concordo. Então tem muita coisa que me incomoda nessa situação toda, né? Na forma como atualmente a Fórmula 1 vem se portando. Não são só os pneus de chuva. A Pirelli nunca foi boa, historicamente, em pneu de chuva. A gente está perdendo um patrocinador em potencial aqui. A Pirelli, desde 1985, o que o Piquet sofreu em Portugal com aquele pneu de chuva da Pirelli, ela tem um histórico de pneus de chuva que não são melhores. Mas não é só o pneu, é um carro que depende muito da altura em relação ao solo, porque ele gera downforce a partir do assoalho. Sempre dependeu, mas atualmente mais. Então, por isso que eu falei que faz muita diferença a regulagem que o piloto apostou, a equipe apostou no dia anterior, e os carros têm que haver uma revisão no rumo que a Fórmula 1 está tomando. Ela não pode ser incompatível com a chuva. É claro que a chuva que caiu foi muito forte, é claro que ultrapassou, a drenagem deixou a desejar, mas assim, boa parte do tempo daria para os carros estarem correndo. E o que eu acho fantástico é que Interlagos é uma bagunça, mas uma bagunça sobre alguns aspectos muito bem-vinda, porque Interlagos bateu o pé e não, essa corrida vai ser com chuva. Não importa quanto tempo tem que esperar, vai ser com chuva. E forçou a Fórmula 1 a correr com chuva, que é uma coisa que não vem fazendo há muito tempo. E é muito importante. É muito importante isso. É muito importante a Fórmula 1 correr com chuva, porque algumas das maiores corridas que a gente viu na história foram sob chuva. Ela favorece virtudes geralmente negligenciadas do piloto, que é você pilotar no ambiente de dúvida, você pilotar na zona desconhecida. Você não sabe exatamente onde você pode frear. E de uma volta para outra muda. Então, a primeira fase da pilotagem, que é a instintiva, a segunda, que é a experimentação, a terceira, a repetição, né? A primeira e a segunda estão sendo muito negligenciadas. Porque você já larga com o simulador, você já sabe direitinho como o carro vai se comportar com o tanque cheio, onde você vai frear, a sua margem é mínima. O piloto ele arrisca um pouquinho, mas muito pouco. Agora, com chuva, não. Com chuva, você expõe mais o piloto. É disso que se trata. A gente quer ver o piloto justificar o próprio salário. A gente quer ver a diferença do gênio para um piloto que é muito bom, mas a chuva ela favorece muito isso. E Interlagos é uma pista que também favorece isso. É uma pista diferente, uma topografia diferente, uma pista com muita personalidade. E você teve a chance de ver nesse fim de semana histórico o Max justificar o campeonato dele. Aliás, não o campeonato dele, mas os 4 campeonatos dele, que agora já é campeão esse ano também. Então, se o comportamento dele, em termos de maturidade, no rádio, as coisas que diz, ou jogar o carro para cima de forma desnecessária, se o comportamento ético dele não condiz com os números dele e tudo mais, na pista o cara é um titã. Ele é realmente um dos grandes de todos os tempos. E você pode testemunhar isso. Quer dizer, a gente teve a chance de ter Quanto tempo a gente não tem isso? Uma corrida em que o
piloto mostra o seu cacife histórico na pista, né? E foi uma vitória de piloto, e isso ficou bastante evidente. Não é toda a corrida que a gente tem a oportunidade de falar assim, olha, tinha conjuntos mais fortes, alguém se sobressai. Não, foi uma vitória de piloto. E a própria sprint ter a vitória, né, a dobradinha da McLaren, com uma Ferrari na terceira colocação do Leclerc, só quarto lugar para o Verstappen, mostra que não, ele não tinha o melhor conjunto no fim de semana, e, no entanto, largou na 17ª colocação e venceu a corrida. Tá? E a gente vai falar, pode até falar sobre a bandeira vermelha, que também é uma regra estúpida da Fórmula 1, porque você tem a regra do parque fechado, ao mesmo tempo que se você tem uma interrupção de corrida, você pode mexer no carro. A gente não tem uma coerência, não existe uma linha de coerência nas redações desse regulamento. Mas isso não tira o mérito de tudo que o Verstappen fez na pista e dele encontrar aderência onde outros pilotos só estavam experimentando. Ele já tinha visto aquela aderência lá e contornado com o carro. A largada dele já foi uma coisa assustadora, né? E o desempenho dele durante a corrida, em que lembrou vários dos melhores desempenhos com chuva, que é o que a gente estava falando aqui. Grandes corridas memoráveis com chuva, fazem parte desse rol das grandes vitórias acontecidas na Fórmula 1. É uma coisa assim, que faz assim, olha, vamos debater sobre grandes vitórias com chuva. Dá um episódio aqui, uma resenha aqui de 2-3 horas, a gente vai embora, que tem muita coisa muito interessante, muito rica quando começa a cair água. E uma das coisas que foi muito interessante, não só essa questão de Interlagos bater o pé e querer fazer a corrida e mostrar mais uma vez que o pneu Pirelli de chuva é horrível e a Fórmula 1 tem um problema técnico de conseguir correr com chuva pesada, que afinal de contas a última corrida com chuva pesada, que não teve nenhuma intervenção, nenhuma interrupção, nenhum safety car, de maneira a intervir por causa de meteorologia, foi China 2009. Faz muito tempo isso. A Pirelli nem era fornecedora ainda, era Bridgestone. Então a gente não tem uma Fórmula 1 que hoje tem um pneu de chuva decente e você não tem uma característica do carro que leve a que seja possível corrida com chuva. Até porque esses carros são enormes, já foi falado aqui das dimensões do carro, e aquele fundo esculpido espraia ainda mais água. Então você tem um carro que é enorme, com pneus muito largos, e que com esses pneus azuis, não só ele levanta muita água quando a chuva é mais forte, como também o próprio volume do carro faz com que exista muito mais spray e um carro muito menos permissivo a experimentações de aderência. O carro sai de uma vez só. Então tem alguma coisa muito errada com as dimensões de um carro de Fórmula 1, com as características técnicas de um Fórmula 1 e também os pneus de chuva pesada. Por quê? Porque o pneu verde funciona. Então, se você tem um pouquinho menos de chuva e você consegue colocar pneu verde, tem corrida. Agora, se você fica dependente desse pneu azul, que é de pneu de chuva pesada, e aí realmente a gente está queimando o ponte com a Pirelli, que eu estou falando que o pneu é horrível, porque é mesmo. Então você tem uma conjunção entre uma característica técnica do carro e um pneu que não funciona, e uma Fórmula 1 que hoje tem essa dificuldade tremenda. Fala-se muito em razão de segurança, mas é uma passação de pano. Por quê? Porque não tem realmente um pneu que funcione para as características de chuva pesada. E isso é muito complicado, principalmente porque a gente não vê nenhuma movimentação séria a respeito disso. Tentaram cobrir os pneus, fizeram ali, ficou parecendo rodinha de cadeira de escritório, uma coisa absolutamente. Tentaram uns flaps atrás dos pneus, enfim, coisas assim que parecia que era flagrante da questão de tapar o sol com a peneira. Ele falou assim, olha, tentamos uma coisa aqui, não deu certo. Quando que realmente está precisando realmente de pneus grandes no sentido de eficientes. Fala-se, por exemplo, de ser um pneu muito pesado e isso levar aos carros terem muito mais massa oscilante na suspensão,
Mas a questão é que hoje a Fórmula 1 não corre em chuva pesada e não é por razões de segurança. Isso é uma conjunção das características técnicas de um carro que é muito grande, provoca muito spray de água e um pneu que não funciona. Isso tem que ficar bem claro, que não é questão de razão de segurança, excesso de zelo. É esse conjunto de fatores e que, claro, não vai ser escancarado pela Liberty, muito menos pelas transmissões mundo afora. Não vai ser falado isso. Mas a gente tem exatamente essa situação. Enquanto isso, a Pirelli faz troféu bonitinho, né? Faz aquele troféuzinho, né, Lucas? Não, Pirelli, então, a Pirelli, então, agora, assim, eu estou dinamitando pontos. Ela tem que se preocupar em fazer pneus decentes para chuva pesada e troféus decentes também, né? Pelo amor de Deus. Mas o troféu desse próximo estava bonito. Realmente foi o pneu. Falando sério, a gente não pode prescindir de corrida com chuva. Não Isso pode. É um preço muito alto, muito alto de pagar. As corridas com chuva nos levam a um ambiente desconhecido, elas proporcionam oportunidades de pilotos subverterem a hierarquia do equipamento. A gente já viu isso muitas vezes, pilotos se destacarem com equipamento ruim na prova com chuva. A gente não pode prescindir disso, a gente já prescindiu de muita coisa importante. A gente já não tem mais volta de classificação, direito com pneu de classificação, a gente já tem muita coisa que a gente não tem mais hoje em dia. Uma prova que o piloto possa administrar o desgaste do pneu durante a corrida inteira. A gente já deixou de valorizar muita habilidade. Tem muita habilidade que não está sendo valorizada atualmente. Não se pode prescindir de corrida com chuva. A Fórmula 1 não pode ser Drive to Survive somente. Não pode ser uma coisa só de intriga, de showzinho e de coisa previsível. Os pilotos têm que ser testados, eles têm que encontrar janela para poder errar, janela para diferenciar um Stroll do Verstappen. Tem que ter esse tipo de caos na corrida. A corrida não pode ser simulador. Por mais que o engenheiro queira um ambiente controlado, ele está no papel dele, tem que ter uma bagunça por fora, tem que ter uma pista com sobressalto mesmo, tem que ter alguma coisa, uma falha e chuva, e tem que haver esse tipo de ambiente para poder tirar o piloto da zona conhecida e fazer a gente não comer etapa. O cara tem que experimentar, ele tem que arriscar, tem que ter margem de segurança. E do que se trata, na verdade? Você tem que voar no desconhecido e você tem uma estimativa mental, fala, bom, eu acho que eu faço essa curva aqui em quarta marcha a 10.000 RPM. Para ter a margem de segurança, eu vou fazer 9.800. Mas o outro cara está mais confiante e fala, pô, eu vou fazer 9.900. É disso que se trata. E aí, na hora de conseguir fazer 9.900, vou fazer um pouquinho mais na próxima. Claro que ele não está pensando exatamente nisso. Mas ele sente a rotação, fala, pô, vou fazer um pouquinho mais forte na próxima. Até o momento que o carro começa a escorregar. Então, quem consegue chegar ao limite mais rápido? É disso que se trata. Você já tem todas as informações, a diferenciação do piloto superdotado para um piloto que teve todas as condições de treinar é muito pequena. Mas quando você bota chuva, aí você vê a diferença. A gente não pode abrir mão disso. Viu, Márcio? Você fez uma comparação agora, acho que é uma das pautas aí, né? Você fez uma comparação, a diferenciação entre Max Verstappen e Lance Stroll. Acho que dá para fazer uma comparação entre Max Verstappen e Lando Norris. Acho que essa diferença aí pro campeonato, cara, o que o Lando fez esse domingo? A gente tem que falar sobre isso. Então vamos começar. Olha só, o Lando ele tentou. O Lando fez uma boa classificação. Ele tentou, ele conseguiu largar na pole, tentou realmente. Só que na hora de baixar as cartas, é aquilo que a gente falou. Não tem outro piloto que se apresente para ser campeão mundial. Não tem. Olha só, a Ferrari. Carlos Sainz fez a corrida que fez no México e olha o que ele fez agora. O Leclerc, a mesma coisa, né? Tinha vencido, também chegou no México, não andou tão bem. E aqui muito agora, mal o Leclerc. Foi bem decepcionante. Pois é. Então, assim, por mais que o Max não se comporte como um tetracampeão mundial, ele é muito novo ainda, mas já está ali há muito tempo, ele realmente não se comporta, ele não tem um comportamento maduro, parece ser um ídolo dessa geração, um representante. Eu não estou querendo ferir aqui os jovens, não é isso, mas tem coisas que mudam e que mudaram, e sobre alguns aspectos o Max representa o fã menos ligado em história, o fã mais
atual, mais rede social, mais Netflix, né? E ele não se comporta como a gente vê um campeão, multicampeão de mais idade, como era o Fangio, um espírito mais cavalheiro da época. Não, ele tem um comportamento mais imaturo sobre alguns aspectos, apesar de que a pilotagem dele é extremamente madura, né? Essa corrida ele não arriscou nada na hora errada, só fez ultrapassagem com segurança, fez uma prova extremamente madura, extremamente madura. Então a pilotagem dele tá num degrau acima. Nesse momento a gente vê quem poderia enfrentar o Lewis Hamilton está numa situação justamente de já chutar o balde, já está com a cabeça lá para frente para a Ferrari. O Alonso também não está na empolgação, não tá as vitórias fazem muito bem, né? A luta por vitória faz muito bem. E o Max está num degrau acima nesse momento de todo mundo e fez. Patamar acima. Eu acho, viu, Márcio? Eu acho, Márcio, que inclusive essa vitória leva um pouquinho o patamar do Max, sim. A Lava, sim, o que ele fez é histórico, o que ele fez, né? Que a gente teve o prazer de ter visto uma corrida absoluta, uma atuação individual totalmente absurda, né? A gente ficou 10 corridas sem ver o Max Verstappen vencendo, e essa foi uma corrida para a gente lembrar o quão bom ele é. Isso, exatamente. E não é que ele chegou em 17º e venceu, ele chegou em 17º e venceu, ele venceu com 20 segundos diferente para o segundo colocado. Então, eu estava até lendo, o Lando Norris disse que se ele de repente, com esse nível de pilotagem, se ele tivesse largado na frente, ele tinha colocado volta em mim. O Lando Norris falou isso. Então foi um negócio que chamou atenção. Mas, isso aí num segundo momento, né? Porque o Lando Norris andou falando que tinha sido sorte e todo mundo caiu matando em cima, até porque outros pilotos foram muito cavaleiros e elogiaram muito o Max Verstappen pela performance que ele teve. O Alonso mandando mensagens de elogio, o Lewis Hamilton mandando mensagens de elogio, né? E ambas respondidas pelo Max, né? Todo mundo elogiando, o próprio Charles Leclerc falando que foi uma tremenda corrida do Max, e me viram o Leclerc falando, o Lando Norris falando que, não, porque ele deu sorte da bandeira vermelha, isso, aquilo, e aquilo pegou muito, muito, muito mal. Assim como pegou muito, muito, muito mal um episódio do fim de semana, quando o Verstappen foi para a coletiva de vitória dele. E ele virou e falou assim, ele primeiro que ele quebrou o protocolo, falou assim, eu quero fazer uma pergunta. E todo mundo já ficou de radar ligado, e ele vira e pergunta algo assim, tá em tradução livre. Cadê a imprensa britânica? Tiveram que correr para o aeroporto, ou eles não sabem onde é a sala da coletiva? Então você percebe também que existe uma coisa britânica pacheca em torno dos pilotos ingleses e que acabam carregando nas tintas as atitudes do Max. Claro que o Max não ajuda, as atitudes dele infantis, as atitudes dele imaturas, sendo que ironicamente ele tem uma pilotagem muito madura, claro que isso não ajuda, mas fica bastante claro que Max Verstappen foi o grande vencedor do fim de semana e Lando Norris sim foi o grande derrotado do fim de semana. O Lando, lógico que não perdeu o campeonato matematicamente, mas moralmente o campeonato acabou. Foi uma chance, porque ele estava largando na pole, o Max em 17º, agora vai tirar boa parte da diferença. Não, a diferença aumentou muitos pontos. O Max pode vencer na próxima corrida, mas assim, o que chamou a atenção foi a corrida sem graça, totalmente sem graça do Lando. Ele só ultrapassou o Russell depois do pit stop, né, quando a chuva ficou muito forte, realmente estava muito forte naquele momento, e ele só ultrapassou ali. Ali foi o único momento de destaque ali na corrida do Lando, né? E lembrando que 2 vezes, em 2 oportunidades, na sprint e na corrida principal, o Lando precisou que o Piastri, olha, eu estou na frente do campeonato, dá uma forcinha aí, 2 vezes.
Não? E isso, antes de a gente falar dessa figura que é impressionante, que o Lucas está mostrando aí para a gente, não apenas perdeu o campeonato desse ano, o Lando pode ter perdido a oportunidade da vida dele, da carreira dele, porque com certeza em 25 o Piastri vai estar muito mais forte, muito mais maduro, e ele não vai ter as amarras de, olha, o Lando começou o campeonato melhor, o piloto mais experiente, e eu vou ter que deixar ele passar em certas oportunidades. Não, vai começar tudo do zero. O Lando, o Oscar, muito mais confiante, e o Lando, infelizmente, ele demonstrou, como o Márcio falou, a diferença entre um gênio, um titã, do bom piloto. O Lando é um bom piloto. Único e exclusivamente um bom piloto. Foi uma corrida constrangedora. Foi uma corrida assim. O Max colocou o Lando no lugar dele. Foi uma daquelas vitórias assim, acachapantes, em que a gente até tem que ver como é que o Lando vai absorver o golpe, porque foi assim, foi constrangedor. É claro que é ridícula a questão da bandeira vermelha, não é de hoje, mas é ridículo você não poder mexer o carro de sábado para domingo e pode mexer no meio da corrida. Isso é ridículo. Isso é uma coisa assim, clama, é uma coisa absurda, e o Max teria vencido de qualquer maneira, e tinha um ritmo muito melhor, como as imagens estão mostrando, só que teria sido interessante ver ele chegar no Lando e ver se o Lando ia ter peito de jogar, de fechar, enfim, de lutar pela posição. A gente foi privado disso. O Max ele teria que estar escalando, então assim, vai interromper a corrida? Eu sei, não é popular você ficar mantendo a diferença de tempo que tinha antes, mas é justo. Tem que fazer aquela cronometragem como fazia antigamente, tem que descontar tantos segundos. Mas, não é popular, mas é justo. Fala, eu sinceramente, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu não gostava daquela. Eu achava ficar muito confusa as corridas quando tinha essa diferença. A corrida foi interrompida, estava, sei lá, 20 segundos. Aí recomeça a corrida, o cara ganha a corrida, mas então tá 10 segundos, cai para segundo. Eu achava aquilo ali eu achava muito confuso. Sabe? Sim, a minha opinião, tá? Era muito confuso. Não, eu concordo contigo que é confuso. É muito confuso. Só que, a meu ver, é mais justo. Porque você construiu uma distância e você elimina a questão fortuita da história, sabe? É confuso, realmente, mas me parecia mais justo. E você mudar o pneu, é surreal isso. É surreal. O piloto ter feito o stop dele, depois o outro, a bandeira vermelha, troca o pneu, você teoricamente tem uma continuidade da prova. A bandeira vermelha... Ele ganhou um pit stop. Assim como a galera da Alpine. Os dois da Alpine ganharam. Mas, assim, ganharam ali. Podia ter acontecido para os outros. Não isso vale para todos. Não estou aqui dizendo que é uma coisa que a beneficiou. Não, estou dizendo que é uma coisa errada. É uma situação errada. E que acrescentou um caráter fortuito ao resultado da prova, que a gente não precisava, não interferiu tanto na questão do Max. A gente não sabe como teria sido uma disputa com o Lando, se seria normal, mas assim, ficou evidente na hora que ele assumiu a ponta que ele tinha muita reserva, e a primeira volta dele mostra reserva, né? Você está vendo aí meio segundo de vantagem, mas das outras você mostra um ritmo sólido. Ele foi martelando o ritmo sólido. Quando eu há pouco tempo escrevi sobre Portugal 1985, da biografia do Ayrton esportiva que eu estou fazendo, e você olha a tabela de tempos e você vê um piloto numa categoria à parte. É o mesmo caso do Schumacher na Espanha em 96, ou do próprio Ayrton em outras situações, como Mônaco 84, o Donington 93, enfim. E o que você viu nessa corrida foi um piloto numa categoria à parte. Um piloto que destoa dos outros, está numa categoria à parte, e é um golpe muito forte sobre o Lando, um choque de realidade muito forte de que ele não está pronto para ser campeão do mundo e de que realmente não está em posição de reivindicar que o companheiro de equipe ceda lugar para ele, não está em posição de transferir essa responsabilidade, terceirizar a responsabilidade. Não, ele tem, se ele quer ser campeão do mundo, ele tem que mudar muita coisa, a começar pela própria... Veja bem, o Max não é um grande poleman. A gente às vezes se esquece disso. Quer dizer, claro que ele é rápido, mas ele não talvez não seja mais rápido do que o Leclerc, por exemplo, numa volta só. A gente teria que ver com o mesmo equipamento e poder comparar. E o próprio Lando é um piloto rápido em classificação, mas a solidez do Max, e o Max ele também é um dos melhores pilotos do mundo no automobilismo virtual. A gente fala pouco sobre isso, mas ele é um dos melhores do mundo. Exatamente. Em várias competições de automobilismo virtual ele compete,
e ele se destaca a nível mundial ali também. Então, ele é realmente um fenômeno, um piloto, um talento geracional, daqueles que surgem de vez em quando. Acho que o último que a gente viu parecido com isso foi o Vettel, quando surgiu ainda nos carros até 2013, que eram carros que casavam muito bem com ele. Difícil você ver um piloto que atinge esse nível, bom em qualquer situação, bom em classificação, bom em corrida, bom no molhado, excelente em tudo, na verdade, um piloto realmente fantástico. E o Lando tomou um golpe, uma derrota assim, como eu não vejo há muito tempo. Tem que ver como ele vai absorver isso, porque provavelmente ele perdeu realmente a única chance dele de ser campeão do mundo, a menos que mude muito. Tem que mudar muito a postura, a forma como parte para cima, como se impõe em pista, sem jogar para fora, não é isso. Mas se impor, como quem quer ser campeão do mundo tem que se impor em algum momento. E ele não quebrou essa barreira, e essa corrida realmente foi assim, constrangedora, um golpe muito forte sobre a autoestima, sobre a confiança do Lando, e eu não sei como ele vai reagir depois disso. Chamou minha atenção quando ele ficou ali atrás quando ele errou a relargada, né? Ele estava na frente do Russell e caiu para trás do Leclerc. Nas primeiras voltas, ele foi para cima do Leclerc e até pensei que ele ia ultrapassar. Cara, não, ele passou ali, acho que ele passou umas 25 voltas ali atrás, impassível, tomou mais de 30 segundos do Max. Então foi, como você falou, Márcio, foi um golpe, ninguém sabe, só o Lando pode dar a resposta e como ele vai absorver essa pancada. Mas para mim eu acho que ele perdeu a chance da carreira dele, porque o Piastri, apesar do Piastri não ter feito um final de semana muito, eu acho que quando ele ele fez a pole da sprint, mas viu que o Lando estava logo atrás dele, ele meio que entregou os pontos nesse final de semana. Ele foi um final de semana bem opaco. Me lembro que quando o Max chegou nele, eu pensei, agora ele vai dificultar a vida do Max. O Piastri passou muito facilmente. Eu não sei se já chateado nessas ordens de equipes contínuas que a McLaren impôs a ele. Mas um bastidor lá do autódromo engraçado foi que quando o Colapinto bateu, né, o pessoal ficou brincando, já tá fazendo jogo de equipe para a Red Bull, né? Porque trouxe a bandeira vermelha e ajudou o Max. Mas eu achei, João, que a ultrapassagem sobre o Piastri foi uma das maiores do Max da corrida, sabe? Não, eu sei, mas assim, eu senti que o Piastri, ele não podemos dizer assim, não era a briga dele, não é? Foi igual o Schumacher em 99, não é a briga dele. Ele ficou, não vou dizer que ele abriu a porta como o Lawson fez, mas ele foi muito, se fosse ele na briga pelo título, ele se comportaria diferente. Não, com certeza, mas assim, de qualquer maneira, eu acho que ele não esperava aquele dive bomb do Max ali. Deu vários. Tava longe para fazer aquela ultrapassagem. O Piastri, no entendimento, foi pego de surpresa completamente ali. Porque, graças a Deus, foi uma corrida sem DRS, a gente nem falou sobre isso. Uma corrida sem DRS. Então, o piloto tinha que construir a ultrapassagem mesmo, né? E corrida com chuva sempre é complicado. É mais complicado ainda quando para de chover. Porque começa a formar o trilho, você para ultrapassar tem que sair do trilho, tem que ser molhado. Mas, de qualquer maneira, ele tinha que sair do trilho ali. E a ultrapassagem que o Max fez sobre o Piastri, eu achei assim, de muita decisão. Não, ele não saiu foram vários dives bombs que eu tava, né, lá em cima e era impressionante como o Max vinha atrás e não vai passar, ele tá longe. Quando eu olhava pro telão, ele tava ultrapassando. Isso aconteceu, acho que umas 3 vezes. Com o Alonso também foi assim. O Alonso, ele tava muito atrás do Alonso e ele mergulhou muito, tava muito atrás do Alonso e passou. O Max tava iluminado. Ele tava iluminado ontem. Porque assim, é muito fácil você, numa dessa, você passar reto e bater no cara. É muito fácil. Você frear tão depois, jogar por dentro assim, trava um pneu, você vai reto e vai bater no cara. Você colhe o cara e vai embora. E aí causa um acidente de maior proporção ainda. Os acidentes que a gente teve do fim de semana todo foram de saídas individuais, digamos assim. E o que chama atenção também é
a equipe de pista Interlagos, absolutamente exemplar, absolutamente referencial. Não tem equipe de apoio mais rápida que a de Interlagos. Tratores muito bem posicionados, equipes muito rápidas para remoção dos carros. Muitas vezes a gente vê, o carro lá está parado, o trator não chega, ninguém chega para dar apoio. Interlagos não. Todas as batidas dos Sainz, as batidas das Williams, tudo foi feito de maneira muito rápida a dar andamento para a corrida. Isso aí tem que ser colocado também como um elogio da corrida. A equipe de pista absolutamente exemplar, referencial, isso mesmo em consideração com outras pistas tradicionais do calendário, Spa, Silverstone, Monza, Suzuka, quem você queira pegar. Eles foram sempre muito rápidos para fazer com que a pista fosse liberada e desse andamento para a corrida. Sim, foi. Ele tá falando de Mônaco, né? Mônaco também, eles são as referências, sempre foi Mônaco, né? Por a característica do circuito, mas Interlagos também, eles foram muito rápidos, realmente é bem Mas eficiente. Mônaco, perceba, eles começaram a tirar as gruas, porque atrapalhavam o visual do Principado, né? Tem que ser uma coisa glamurosa, tem que ser uma coisa toda bonita, né? Eles tiraram as gruas em volta, então hoje, se você tem um acidente ali no meio das muretas, você vai ter bem mais dificuldade para você recolocar os carros na pista e dar andamento para a corrida. A única coisa que a gente teve uma situação, Interlagos nesse fim de semana teve muita situação, mas teve uma situação de bandeira preta, eu queria até que o Márcio comentasse essa bandeira preta que o Nico Hülkenberg tomou, porque ele parece que ouviu alguns ecos vindos de outras dimensões aí. Eu até falei antes de gravar aqui, peço perdão se eu fiz alguma sensibilidade, mas porque realmente, quando você vê um piloto ser desclassificado porque foi empurrado para voltar à pista, recebeu ajuda externa, justo no S do Senna, eu brinquei que deu para ouvir ainda, perdão, gente, deu para ouvir a gargalhada do Balestre vindo lá do inferno com a situação de ver o carro ser desclassificado no S do Senna porque voltou para a pista com ajuda externa. Foi uma brincadeira que eu fiz no grupo da gente aqui. Peço perdão se ficou mais mas é porque é uma situação realmente que não é esse do Senna. Você vê um piloto ser desclassificado porque voltou para a pista com a ajuda externa, o Balestre, onde quer que ele esteja, ele com certeza falou. Gostou. Curtiu. Os aspira estão deixando ele muito feliz. Já que a gente tá rindo, vamos rir disso aqui também? Ah, meu Deus do céu. Beleza, hein? Olha, ontem quando eu não deu para entender lá no autódromo o que aconteceu, né? Vamos falando aí, eu só vou pegar o fio do meu notebook, que ele tá só na bateria, já tá com final de carga, de andamento para o seu depoimento, João. A torcida, como é que foi a torcida com isso aí, João? Conta pra gente o que a torcida falou. Exatamente, eu ia falar, né? Então a gente não. Olha, eu estava no setor A, eu escutei burro. Muita gente escutou drugo, eu escutei burro, claramente. O cara falando burro na minha frente. Porque, vamos lá, pessoal, desde que é automobilismo, você tentar atravessar uma caixa de brita, você está pedindo para ficar com o carro atolado. E o nosso Lance Stroll, que, pessoal, eu não vou saber quantas corridas ele tem, mas ele deve ter lá umas 150 largadas. E, pelo amor de Deus, tentar... Né? Já tem até mais do que isso. Eu tô só chutando. Sinceramente, eu não vou saber de cabeça quantas largadas o Lance Stroll tem, mas isso só demonstra, mais uma vez, que o Lance Stroll não pertence à Fórmula 1. Ele não pertence à Fórmula 1, cara. Isso aí não... Na verdade, parte da Fórmula 1 pertence a ele, esse que é o problema. Um décimo da Fórmula 1 pertence a ele, né? É dele. Ele não pertence à Fórmula 1. A Fórmula 1 eu fico imaginando, vamos lá, os mecânicos da Aston Martin, junto com os mecânicos da Williams, tiveram que reconstruir 2 carros em 3 horas. Aí eu fico imaginando o mecânico do Lance Stroll, o cara lá trabalhou, deu duro, tal,
Tudo bem, ele é bem pago pelo pai dele, mas deu duro, correu e tal. Aí o cara me vai na voz de apresentação atolar o carro na kart de brita de forma proposital. Primeiro rodou, é importante dizer isso, rodou E sozinho, rodou. pisou na linha branca, rodou de É, maneira infantil. bizonha. Né? Bizonha. E aí, não, vamos voltar para a pista aqui. Não, tem uma caixa de brita aqui, mas dá para passar. Tá aí o que aconteceu. Aí o mecânico lá correu, se esforçou. E o cara vê, antes da primeira volta, eu vi eu ia dizer uma coisa que eu não posso falar, não. Essa nobre criança fazer uma barbaridade dessa, pelo amor de Deus, cara, é Mas inacreditável. olha o tamanho da brita, não é aquela brita fininha, é aquelas pedrinhas que são como se fossem mini seixos, né? Elas são arredondadas. Então é claro que isso aí tem um efeito areia movediça. É muito óbvio isso. E É, num track walk que você faz, aquela caminhada que você faz é, em volta da pista, para ver a condição na pista, para você enxergar como é que são as zebras, a altura das zebras, você analisar as áreas de escape. Isso aqui, para mim, é automobilismo raiz, porque se você errou, você tem que ficar atolado. Nem é, que você mesmo se atole, como foi o caso do Lance Stroll. é, Você tem que pagar o preço por isso. mas E esse bando de área de escape asfaltada, a gente está sendo privado desse tipo de situação. Mas, E Lucas, que foi Lucas, Eu falei que, apoteótica para a torcida. mas, Lucas, eu pelo Ah, amor falei de que Deus, eu como falei é que possível? o Max colocou o Lando no lugar dele. O Stroll colocou a si mesmo no próprio lugar aí, né? Ele pertence a Deus. Tá aí no habitat dele, tá onde ele pertence. Ele não pertence ao asfalto. Ele pertence aí. Esse é o lugar dele. Interlagos também ajudou ele a se colocar no próprio lugar. Não, e outra coisa, pessoal, como o Lucas acabou de falar, Interlagos tem várias áreas de escape asfaltada. Aí como é que essa nobre criança consegue achar uma caixa de brita e passar por ela e atolar o carro? Tem que ser assim, é um feito. Ele conseguiu um feito, assim. Cara, assim, fora todas as brincadeiras, cara, assim, ele não pertence à Fórmula 1, o Lance Stroll. Ele não pertence, ele pertence a uma mesa de escritório em algum, sei lá, algum castelo lá no Canadá e ficar por lá, cara, vendendo jeans. Porque não dá, cara, infelizmente. Novamente, é porque muita gente, eu tô falando que eu estava lá, eu escutei burro, mas o pessoal está dizendo que ele está falando Drugo, né, por causa do Drogovic. Eu não estou falando porque se ele sair vai estar o Drogovic, não. Podia ser qualquer piloto, podia ser um piloto jamaicano, mas que não dá. O Lance Stroll não tem condição de estar onde é que ele está. Ele está numa equipe muito boa. Essa equipe vai ser equipe Honda daqui a 2 anos. Vai estar com o projeto de André Newey. Aí você bota o Lance Stroll para pilotar, chega a ser uma maldade com a Fórmula 1. É uma maldade, é coisa assim de um piloto, sei lá, algum piloto, próprio Drogovic, botar aquele memezinho, né? Se deitar, ficar olhando assim pro céu. O que eu fiz para merecer isso, né? Porque não dá. O Stroll não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. ainda dentro do fim de semana, tanta coisa que aconteceu. O Lando Norris partiu com o carro em uma largada abortada. O Qualify teve 5 bandeiras vermelhas. Que mais? O Alex Albon nem largou, porque a destruição dos carros da Williams foi tão grande que já estavam até falando que. E ele fez um ótimo treino. Ele tinha tudo para fazer uma. Ele ia Passar largar bem na na terceira corrida. fila, se não me engano. Acho que ia largar na terceira fila. Ele ia fazer ele é um bom piloto, de chuva, o nosso querido Albon, né? Mas, e por sinal, o Williams, né? 3 carros destruídos, né? Porque o Colapinto também deu uma batida bem forte lá no café. O pessoal da Williams também vai cobrar um dobrado aí nesse final. Ainda bem que não vai ter corrida a próxima semana, né? Porque se tivesse, o pessoal ia sofrer um pouquinho, viu? A gente ainda tem mais 3 corridas, sendo que uma delas vai ter sprint, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. É a do Qatar que tem sprint, me corrija se eu Catar. estiver errado.
Mas o campeonato está decidido. Isso aí não tem nem o que falar. Não é nem a questão, isso aí a gente deixou muito bem claro, não é nem a questão da matemática em si, mas a mensagem que o Max passou inclusive de merecimento. Tá? Max Verstappen deu um monte de mancadas durante o ano, principalmente na sua questão de atitude, nem tanto de pilotagem em si, mas de atitudes ao volante, e fora do volante também, algumas situações de deboche por parte dele, mas em termos de pilotagem e de piloto que mais merece realmente levantar o título deste ano, é Max Verstappen, sem dúvida nenhuma. Claro, ele teve um começo de temporada muito forte, foi um prolongamento da temporada 2023 absolutamente dominante para o carro da Red Bull, mas o surgimento dele com essa vitória em Interlagos, e provavelmente pode ser a última vitória dele no ano, porque a gente não sabe o que vai ter de condição meteorológica, mas é muito difícil a gente ter em Las Vegas, no Qatar e Abu Dhabi, corridas adversas que façam com que ele, Max, se sobressaia de alguma forma, porque a gente sabe que a Ferrari estava vindo de uma campanha muito forte na América do Norte, e a própria McLaren tendo o carro do ano, ela começou muito bem no seco, a sprint não deixa mentir, o carro da McLaren continua sendo muito competitivo, numa situação, numa condição normal, volta tudo ao normal no sentido de que a McLaren volta a ter competitividade com o Norris e com o Piastri, sobretudo com o Norris. O Piastri deu uma pequena queda aí, uma coisa que a se explicar, porque até então estava mais parelho o desempenho entre os dois pilotos da McLaren, mas de qualquer forma é uma corrida em Interlagos que deixou muito claro as capacidades do Max Verstappen, e o quanto essa corrida foi uma corrida de piloto, não foi de equipamento. E falar em corrida de piloto, a gente tem que destacar a dupla da Alpine, né? A dupla gaulesa da Alpine, que era a penúltima colocada do Mundial de Construtores, não tinha marcado pouquíssimos pontos, campeonato pífio, e de repente pulou para sexto lugar, com segundo e terceiro lugar, e segundo e terceiro lugares merecidos. Os dois foram ao Q3, acho que o Ocon largou na segunda fila, e fizeram duas grandes corridas, a dupla Ocon e Gasly, Ocon já de saída da equipe. Não sei se tem já algum dedo do Briatore, mas realmente foi uma grande exibição dos dois, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, né? Na chuva, muitas vezes iguala mais os carros, né? A Alpine, que tinha um dos piores carros da Fórmula 1, a Sauber continua zerada, né? O carro, você vê que é um carro muito abaixo dos demais, muito abaixo mesmo. Mas a Alpine surpreendeu positivamente, apesar de ter achado o carro disparado, o carro mais feio ao vivo, mais feio da Alpine, mas parabéns a ambos, né? Ocon e Gasly fizeram duas grandes corridas e colocaram a Alpine no Mundial de Construtores numa situação, assim, muito boa e inesperada. Eles agora estão com 49 pontos, passaram a Haas, que está com 46, a Haas que vinha pontuando com uma certa frequência, e os 44 da Racing Bulls, ou seja, essa disputa pelo sexto lugar está bastante embolada. Williams ficando para trás com só 17 pontos, e a Sauber, que é realmente indiscutivelmente pior carro, até porque foi também o pior carro na chuva. Bottas e Guanyu não conseguiram fazer absolutamente nada com aquele carro. Ou seja, um carro que realmente ele não tem predicados, ele não se destaca em nenhum momento, mesmo em momentos que são adversos, não se destaca absolutamente nada daquele carro. E a gente vê que a dupla de pilotos não consegue fazer nada, e a gente também não vê um quadro de mudanças. É interessante perceber que aparentemente o projeto da Audi já sofreu muitas modificações, mesmo antes da própria Audi tomar conta
da equipe. Então a gente não sabe se esse projeto, no fim das contas, vai ficar meia boca. A presença, a contratação do Binotto, Mattia Binotto, que é apontado como grande pivô de todas as atrapalhadas dos últimos anos da Ferrari. Não sei até que ponto isso também se reflete em alguma mudança de postura por parte da Audi. Enfim, o que a gente sabe é o seguinte: o Carlos Sainz pai, era o Matador Sainz, bicampeão mundial de rally, que tinha uma relação e continua tendo uma relação muito próxima com a Audi, virou pro filhão Carlos Sainz e falou assim: filho, não assina com ele não. Tanto que o Sainz foi para o Williams. E a gente fica meio sem saber o que vai ser desse projeto. A única coisa que nos dá alguma positividade nisso aí é a possibilidade iminente da contratação do Bortoleto, Gabriel Bortoleto, como um dos pilotos titulares deste carro para o ano que vem. E se eles estão nessa draga, se eles estão nesse fundo do poço, o único local que eles têm, que eles podem ir, é para cima. E a gente espera que, sim, numa contratação do Bortoleto e numa maior presença da Audi dentro desse projeto, né, para não pegar esse projeto tão arrasado, porque hoje a Sauber é uma equipe à deriva, que isso aí seja uma crescente, e que o próprio Bortoleto, caso seja realmente titular desse time para o ano que vem, possa crescer junto com a equipe. Se fala que a contratação é iminente do Bortoleto. A expectativa é que ele, de repente, por exemplo, uma corrida como a de ontem, uma corrida com piso molhado, uma corrida confusa, ele faça, né, pontuação, faça um algo a mais, né, que eu gosto muito de falar dos pilotos novatos, que na Fórmula 1, que eles façam um algo a mais, não TVA, vou levar o carro até o final da corrida e vou receber palmas por isso. Não, o Berman, por exemplo, né, que entra e fez uma corrida bem até errática, né, ele saiu da pista em um momento, mas ele estava na beira da zona de pontuação, ele vinha pontuando, sempre pontuando, quer dizer, ele estava fazendo algo a mais do que era esperado. Então, se de repente o Bortoleto, caso confirmado, dizem que só está faltando um anúncio da Audi, quando ele estiver na Audi, ele fizer algo, tiver uma oportunidade de fazer algo a mais que chame a atenção. Sempre lembrando que, pelo que se fala, né, estão aqui falando, nada confirmado, mas o que se fala é que com a ida dele para a Audi, o vínculo com a McLaren termina. Né? McLaren que não tem, praticamente, realmente não tem espaço para um jovem piloto no momento, né? Norris e Piastri são dois pilotos novos, então a tendência é que eles fiquem muito tempo ainda. O Norris que tem um contrato mais longo, se não me engano, até 2027 ou 2028, mas a esperança é que o Bortoleto faça um algo a mais na Sauber, a Sauber, com a injeção da Audi, a Audi faça ressurgir a equipe, né? Não tem mais nada de Sauber, né? Só o nome mesmo. E aí são duas coisas que dá para pontuar também. Primeiro, essa questão de contratos. A gente sabe que contratos na Fórmula 1 servem para ser quebrados. E segundo, que esse possível fim de vínculo do Bortoleto com a McLaren não é queimar pontes. Isso não impede dele futuramente, ele tendo tido essa trajetória tão interessante na McLaren, na ausência de Piastri, na ausência de Norris, passarem a mão no telefone e perguntarem se ele não gostaria de voltar à equipe McLaren num futuro breve. Tá? Então são duas coisas que devem ser levadas em consideração, até porque o que pode ter para o ano que vem é uma luta interna do Piastri contra o Norris, que fraquejou em muitos momentos, foi um cara hesitante em muitos momentos dessa temporada. E o Piastri, então, essa questão, não, faltou imposição, realmente faltou estufar o peito, ter topete por parte do Norris. E isso aí pode ser uma janela de oportunidade para o Piastri, que tem lá um pouco menos de milhagem, de já chegar muito mais forte para 2025, de ter sim um ambiente aí de competitividade interna na McLaren, a ponto de algum dos pilotos jogarem a toalha e falar assim, não, aqui eu não fico, estou saindo fora,
o que também é uma atitude natural quando você não tem um ambiente de trabalho ou que te dê satisfação de trabalhar ou que não seja favorável a você. Então, a Bortoleto pode estar, sim, indo para esse projeto da Audi, por enquanto Sauber, por enquanto a deriva, por enquanto um projeto que está muito complicado, mas que tende, com a chegada da Audi, a se consolidar, a crescer. O que a gente espera é que a Audi não mude de ideia e faça só um projetinho ali, meia boca. A gente sabe que a Audi, pertencente ao grupo Volkswagen, a Volkswagen é uma das empresas mais endividadas do mundo. Desde o Dieselgate, aquele escândalo dos carros que funcionam a motor diesel, vem buscando pagar os seus credores, as indenizações das ações coletivas que aconteceram, governos por ter fraudado os exames de poluentes. A própria Volkswagen lançou uma linha de carro elétrico, também tentando livrar a sua imagem, mas que, em termos de retorno financeiro, a linha ID da Volkswagen não foi nem de perto o retorno financeiro que eles esperavam. Já estamos falando em demissões e fechamento de fábricas da Volkswagen na Alemanha, o que é uma coisa sem precedente, e eles sempre tiveram orgulho disso. A cidade de Wolfsburg, que é a sede da Volkswagen, ela praticamente vive em torno da Volkswagen, é uma cidade que vive de Volkswagen, então é uma coisa que a gente espera que não falte dinheiro nem empenho para esse projeto da Audi, que também é uma marca muito importante nesse contexto de Fórmula 1 de grandes marcas. A Audi fez um trabalho maravilhoso quando fez o Audi 4 para o Rally, foi uma coisa que mudou a história do Rally, porque trouxe o 4x4 para o Rally. Eles trouxeram protótipos maravilhosos para a Alemã, a partir do ano 2000, uma sequência incrível de vitórias, uma rivalidade histórica com o Peugeot, vitória de carro diesel, o desenvolvimento de motores diesel incríveis, com uma eficiência energética absolutamente espetacular, carros que quebraram recordes de quilometragem de volta em Le Mans. Então, é uma marca que tem, sim, um DNA vitorioso, traz uma força, um legado dentro do motorsport, e que dentro da Fórmula 1 não pode se queimar num projeto meia boca. Isso aí seria... você tem uma marca que tem, você cria toda essa história dentro do Rally, dentro do Mundial de Endurance, para você queimar a tua marca na Fórmula 1. Isso é uma coisa absolutamente imperdoável se isso acontecer. Então, a gente torce muito para que o projeto da Audi colha frutos, que seja uma coisa crescente. Eles, mais recentemente, também fizeram bonito no Rally Dakar, com modelo elétrico, com vitória, ou seja, vai ser muito, muito pesado se o nome Audi estiver lá só como figurativo e não conseguir pegar essa estrutura da Sauber e transformar isso numa equipe que se destaque, que seja competitiva e que carregue esse nome Audi de maneira positiva, como foi nas modalidades em que a Audi se meteu a competir. Ela fez isso lá nos Estados Unidos também, as categorias da IMSA, foi lá para competir contra os americanos criaram tantas regras para proibir o sistema 4x4 que acabou sendo inviável para eles, porque eles estragaram tanto a festa dos americanos lá, e isso aconteceu no comecinho dos anos 90, ali eles criaram alguns carros 4x4 maravilhosos para competirem contra os grandes esportivos americanos, com grandes litragens, ou seja, a Audi, onde se meteu a competir, sempre foi muito vitoriosa, muito destacada. A gente não pode esperar menos da Audi lá na Fórmula 1. Só que agora, do jeito que está a Sauber, a gente fica super preocupado. Vitoriosa e criativa, né? Sim, nem pela herança da Auto Union, né? A gente nem buscou as heranças passadas. Década de 30, mas a Audi tem um perfil criativo, tanto nas pistas quanto nas ruas também. Tem
personalidade, aposta em soluções muitas vezes diferentes, né, alternativas. Então, é realmente um nome de peso. Mas, assim, o Bortoleto podia ficar como piloto reserva na McLaren ou, de repente, aceitar correr na Sauber. Eu entendo que ele tinha que correr mesmo, tá? Porque atualmente não Tem se que abre correr. vaga na Fórmula 1 e você vê, surge um Cola Pinto, um Burman, um Lawson, o piloto tem uma oportunidade, anda bem, já é uma figura que você começa a contar com ele no grid, e cada vez menos vagas. Então, o cavalo passou, tem que montar, né? Porque se ele for bem, se ele conseguir andar bem, num carro que tem pouca expectativa de que ele ande bem, se aparecer bem, ele se firma no grid. Ficando como piloto reserva, daqui a pouco surge uma nova estrela e aí já era. Já vão olhar para a próxima estrela e fica esquecido. Então, O próprio Drogovic foi isso, né? O próprio Drogovic foi isso. Passou o momento dele. Não quer dizer que não consegui, mas o momento de mais valorização dele no mercado já passou. Exatamente. Se vai ser lembrado Veja, ou não, é um super talento. O Drogovic é um cara muito talentoso, mas ele ficou sem timing para virar titular na Fórmula 1. Então tem essa questão do timing e é tal coisa. Não, passou o cavalo, monta, sela e monta. Joga tua sela lá e monta. Não tem muito o que discutir, até porque isso aí te faz ganhar milhagem e ter muito mais vivência de pista, você aprender com a questão de lidar com pressão, de você estar dentro do ambiente, o paddock da Fórmula 1, que é todo esse ambiente cheio de intriga, cheio de dificuldade, cheio de assédio, enfim, é uma coisa que realmente, se pintar para o Bortoleto, ele tem que abraçar assim, mesmo a Sauber estando onde ela está. Qualquer ponto que faça ano que vem já é muito melhor do que 2024 inteiro, em que a equipe está zerada. Então, não tem muito o que discutir. E a gente encerra a pauta com a homenagem, né? O nome Senna sendo ecoado no fim de semana todo em Interlagos, culminando com o passeio, né, o ride do Lewis Hamilton com a McLaren MP45B. Vamos até colocar, claro, vamos colocar em destaque aqui uma belíssima foto do Lewis com o carro 1990 do Ayrton Senna, que foi o carro usado na volta de Interlagos, quando a Fórmula 1 se despediu de maneira definitiva de Jacarepaguá e voltou a Interlagos, o Senna pilotava esse modelo. E do que eu pude apurar, só complementando, João, do que eu pude apurar, esse carro aí trata-se da MP45B chassi 07, que foi o último construído da série 5B, e que o Ayrton usou apenas uns poucos metros em corrida, porque ele só usou esse modelo em Suzuka para bater no Prost. Esse é o carro da colisão e do bicampeonato do Ayrton. Ele não usou em mais nenhuma outra corrida, ele usou outros chassis, outros números, e ao que eu pude investigar de maneira muito breve, maneira muito superficial, este carro é da Honda. A gente sabe que o Ayrton tem, o Instituto Ayrton Senna ficou com uma 5B, que era o modelo reserva de Monza, não foi o carro que ele venceu a corrida de Monza, era o spare, era o carro reserva daquele fim de semana de Monza, mas de qualquer forma é uma 5B. Quem me confirmou isso foi o Maico Rian, nosso amigo aqui, acompanha também o canal GP Total, um amigo de grupos de Facebook. Um grande abraço ao Maico. Mas de qualquer forma, uma volta ao tempo. E João, fale você desse carro, porque você viu esse carro de pertinho. Realmente foi a emoção tomou conta de Interlagos quando apareceu no telão lá o Hamilton se arrumando, todo mundo correu para ver. É um carro, o ronco eu estava comentando aqui antes da gravação, é um ronco assim até mais rude, né? Muito mais bonito que o Fórmula atual. Ele não é tão alto como o Fórmula atual, mas é um ronco bem rude. Foi muito emocionante.
né? Aí botaram a narração do Galvão Bueno no fundo, narração foi até errado, né? Porque foi a narração de 91, esse carro é de 90. Aí botaram a narração da vitória de 91, tá chegando, tal. Né? Foi muito, muito interessante, mas o que se falou muito, né, nessa homenagem lá em Interlagos foi sobre a polêmica. Acho que é uma polêmica, na minha opinião, usando até um canal que tem do Bruno Fumeu, uma polêmica vazia, né? Dos pilotos brasileiros reclamando, o Rubinho falou, depois o Emerson falou, deveria ter colocado um piloto brasileiro, não um piloto inglês. Aí, só que que a gente estava falando, a gente falou aqui da marca Senna, né? A família Senna também é a marca Senna. E lógico que a família Senna quer estar ligada a maior superestrela da Fórmula atual. Por mais que a gente falou aqui do Verstappen colocou, eu até falei aqui que está em outro patamar, o Márcio, o Lucas também falou muito do Max, mas o piloto mais popular da Fórmula atual, mesmo nesse momento chutar o balde, já pensando em 25 na Ferrari, é o Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton já declarou várias vezes que é grande fã do Senna. Então, tem tudo a ver ser o Hamilton mesmo. Assim, foi muito falado sobre isso e foi emocionante. Muita gente chorando, muita gente se emocionou mesmo, assim, chorar mesmo quando passou o carro. E o Hamilton não passou devagar, não, viu? Ele passou, acelerou de verdade. Eu achei, assim, manifestei em alguns grupos, eu não vi problema nenhum em ser o Hamilton, muito pelo contrário. Ele é o maior vencedor da história da Fórmula 1. É coerente. É o maior vencedor da história da Fórmula 1, época campeão mundial, e acho que não ser um brasileiro e ser justamente o maior vencedor da história da Fórmula 1 mostra a relevância do Ayrton. Se fosse um brasileiro, por mais que a gente tenha pilotos que poderiam estar ali, poderia ser o Rubinho, poderia ser o Emerson, poderia ser um outro, seria uma festa brasileira. Seria a gente enaltecendo a importância dele, o quanto ele é relevante. Mas, sendo o Hamilton fazendo isso, mostra, de fato, a relevância do Ayrton Senna. E, assim, eu sei que nos tempos atuais a gente tem que desconfiar de algumas coisas, nem tudo é verdadeiro, mas, assim, é inegável que há uma afinidade entre o Hamilton e o Brasil, é inegável que isso que existe, e que ele, de fato, ele com pilotos de mais idade do que os mais jovens do grid, ele chegou a ver o Ayrton correr, né? Então ele chegou a ser inspirado pelo Ayrton bastante, a gente lembra do primeiro capacete dele, como é que era. Então é inegável que ele tem um vínculo, né, com o Brasil, com o Ayrton Senna, ele valoriza essa situação e acho que torna a homenagem mais forte e mais relevante, partindo de alguém que não é brasileiro, que teoricamente não é suspeito para estar fazendo isso. Ele e o Vettel também participou de homenagens e tudo mais. O Vettel também é um piloto que tem se mostrado, um ex-piloto, né, que tem se mostrado muito, muito relevante, muito embaixador ótimo para o esporte, é uma pessoa muito consciente, então um comportamento assim muito elogiável do Vettel em várias situações. Então achei muito apropriado ter sido o Hamilton e uma homenagem bem legal. É claro, falou-se muito do Ayrton, é claro que existe um saturamento, às vezes, do nome dele, principalmente com a base de fãs mais entusiastas mesmo. Mas, claro, são 30 anos do falecimento dele, é inevitável que acontecesse esse tipo de homenagem e que falasse muito nele. E, de certa forma, é justo, porque o Ayrton realmente foi muito especial, marcou muito quem viveu, que foi o período do Ayrton na Fórmula 1, era um desses gênios, como o Valentino Rossi, Sebastian Loeb, um piloto diferente, do qual era muito premiava muito quem torcia por ele, que era um lutador, né? Sempre não tinha um dia off, né? O Ayrton não tinha um dia off, era sempre combatendo, sempre lutando, sempre rápido. Então, segue sendo relevante. E eu lembro daquela frase do filme Gladiador, né? Você faz na vida ecoa na eternidade. Porque tantos pilotos faleceram também, pessoas com vidas tão importantes quanto, mas o peso da vitória, né? O peso do que você fez em vida, ele ecoa na eternidade. E o Ayrton, não é que ele tenha sido mais especial do que outros pilotos, mas assim, a pista, o que ele fez, foi muita personalidade, muito marcante para quem viveu.
e segue sendo relevante. A gente já fez um programa aqui sobre ele, né? Entrevistamos o João Ramírez, tem muito material aqui para ser visto também no nosso canal a esse respeito, mas é inevitável, eu acho que o Hamilton pilotar esse carro foi muito apropriado. É isso aí. É uma constatação, né? E aquelas constatações que provam que o tempo passa e a gente vai ficando velho. Todas as ações voltadas ao nome Ayrton Senna e tudo que está sendo feito, o próprio seriado da Netflix que vai ser lançado ao fim deste mês, a gente percebe que é tudo voltado para uma nova geração, não é para gente que viu o Ayrton na pista. Eles estão preparando o nome Senna para uma nova geração conhecer o que foi o Ayrton Senna, uma geração que não teve o privilégio que a gente teve de ver o Ayrton fazer coisas incríveis com o carro de competição. No que é uma virada de chave, porque até então tudo que remetia ao nome Ayrton era voltado para a gente. Era nosso, era de nosso pertencimento. Era de quem acompanhou o Ayrton, de quem sofreu demais com a morte dele, com o vácuo que ele deixou, e que, de alguma forma, não foi preenchido, e jamais vai ser preenchido como era antes, mas que agora é uma virada de chave. Tudo que remete ao nome Ayrton já não nos pertence mais, pertence a uma geração nova que precisa conhecer o que o Ayrton fez em pista. O que a gente torce, o que a gente fica na torcida, é que essa transmissão do legado do Ayrton seja feita do modo a que as pessoas realmente conheçam quem foi o Ayrton, quem foi esse cara na pista, quem foi ele fora da pista também. É um lado que me interessa menos, eu sendo entusiasta do esporte a motor, não me leve a mal, né? Não é a questão de que eu não valorize as ações bondosas que o Ayrton fez fora da pista, não é isso, né? Mas a gente, enquanto entusiasta do esporte a motor, a gente valoriza muito o momento que o Ayrton baixava a viseira e ia lá e fazia o que fazia com o carro de competição, que essa era a principal coisa que ele sabia fazer e como sabia fazer. Então a nossa torcida diante de uma passagem de bastão do nome Senna, de que a nossa geração assistiu. Eu e as gerações mais veteranas, que pegaram ainda o Senna por inteiro, que essas novas gerações conheçam o Ayrton Senna mais próximo possível do que a gente conheceu. Sem carregar nas tintas de adjetivos, mas de colocar as situações que ele passou, enquanto ser humano, um ser humano que acertou, mas que também errou, e que o que torna ele essencialmente humano. E esse fim de semana foi dessa constatação para mim, essa virada de chave. Hoje, tudo que envolve a marca Senna, ela basicamente não é para mim. E não é para as pessoas da minha geração. Claro que, de alguma forma, como uma conexão, porque o nome Senna continua ecoando, mas ela é muito mais voltada para as gerações que não tiveram o privilégio que a gente teve de assistir esse cara e assistir as coisas incríveis que esse cara fez com um carro de competição. Acho que é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que a gente vai, como você falou, Lucas, mas passou 30 anos, então se você observar do grid atual... 30 anos é muito tempo, né, gente? 30 anos é muito tempo. Nos faz ficar velhos, mas tem esse rebote, né? Essa compensação de ter acompanhado esse cara na pista. Eu acho que do grid atual, acho que só Alonso e Hamilton tenham lembranças, não estou falando que nasceu depois de 94, teve no Hülkenberg, etc. Eu acho que só Alonso e Hamilton talvez tenham lembranças de ter assistido com ele. Então, desse grid atual, os demais 18 pilotos, só de ouvir falar mesmo, né? Nem o próprio Vettel. Eu acho que ele teve muito pouco... mas ele teve muito pouco contato com o nome Senna, por mais que fosse fã
precoce, no meu caso, fui um fã de Fórmula 1 super precoce, mas realmente é uma coisa que nem o próprio grid da Fórmula 1 tem o conhecimento e o domínio. O Vettel é o único que estuda o passado de verdade, né? Que se interessa por isso. Sim, ele é genuinamente um historiador da Fórmula 1, ele conhece os nomes, ele não é para fazer média, é realmente uma coisa autêntica. E não é como o Hamilton, né, que se meio que só fala de cena, né, ele fala de outros... Eu até li algo que ele usa muito o número 5, porque ele gostava muito do Mansell. Ele gostava muito do Mansell. Personagem então, assim, maravilhoso. Eu penso no Mansell na minha infância, um herói de infância também. Que personagem maravilhoso que foi o Nigel Mansell na passagem dele na Fórmula 1 e depois na Indy, que a gente ainda pôde curtir a extensão da carreira dele. Que personagem incrível foi Nigel Mansell. Então, inclusive assim, como rival de Senna. Então, assim, coisa maravilhosa. Então, o Vettel realmente ele é um cara muito engajado em saber e não acho nem na apenas Fórmula 1, né? Eu me lembro de um episódio que ele fala do Walter Holm, que é um grande piloto de rally, piloto alemão. Ele, conheço, ele falava muito bem dele, né? E sem contar aquele vídeo que ficou viral, né? Que a Fórmula 1 perguntava aos pilotos quem era o campeão do mundo de 50, o único que acertou de 50 até, não sei qual foi o ano, foi 2019 ou 2020, foi o Vettel. Os demais... Não, detalhe, ele fez de trás para frente. Não foi a Farina, Fangio, Ascari, Fangio, etc. Não. Ele retrocedeu até o Farina. O que realmente prova que aquilo ali não é decoreba, ele realmente valoriza a história da Fórmula 1. A gente está na temporada 75 da Fórmula 1. É muita história. E não olhar para trás e ver as coisas incríveis que já aconteceram no esporte a motor é um desperdício. É um desperdício. E o esporte proporciona isso para a gente poder falar do presente, e isso está muito arraigado no que é o GP Total, em que a gente analisa a atualidade, a gente olha para trás e enxerga um universo vastíssimo de histórias para serem contadas, recontadas, colocadas em uma nova perspectiva, um novo prisma, associadas a outros fatos históricos. Isso tudo é possível de fazer porque a história é riquíssima, é muito vasta e sempre tem alguma coisa a ser redescoberta, a ser reinterpretada, a ser recontada, de maneira a chamar a atenção de como foi o passado, como é o presente e como que vai ser o futuro também do esporte a motor, que é uma coisa que a gente vai vivendo cada dia. É isso aí. Perfeito. E, amigos, a gente está aqui numa live muito longa, aconteceu muita coisa em Interlagos, a gente tinha que falar bastante sobre cada coisa, a gente já está aqui indo para 1h mais 48 minutos de papo, mas a gente encerra por aqui com essas considerações, a gente fecha mais uma pauta aqui no GP Total, nas noites de segundas-feiras. Convido, claro, reforço o convite para você deixar seu like, fazer a assinatura do canal. Estamos próximos a 500 assinantes. Se você puder dar a sua contribuição, você que está aí do outro lado e não é assinante, por favor, assine as notificações para que a gente possa ter aquele crescimento orgânico, aquele trabalhinho de formiguinha. Não tem problema de ser de pouquinho em pouquinho. O importante é a gente crescer e a gente poder chegar a mais pessoas que também sejam entusiastas do esporte a motor. A gente faz isso de coração, a gente faz porque a gente também é um grande entusiasta. Você que está do outro lado da tela é um entusiasta, tanto quanto a gente. A gente faz de coração todo esse conteúdo aqui para o canal, para as nossas redes sociais e para o site gptotal.com.br, que está lá na internet desde 2001. É isso aí, pessoal. Esse é o GP Total. Um grande abraço e até a próxima.